Ele fala que você tem que estar sempre preparado para você responder, fazer apologia, mas ele fala como você tem que fazer isso. E alguém já até falou isso também aqui na resposta, com mansidão e temor. São dois pontos aqui importantes aqui que eu destaco nesse texto. Que nós temos que fazer apologética, defesa, que o apóstolo Pedro diz, mas ele fala assim, olha, como fazer isso? Com mansidão e temor. Vocês vão ser levados para o tribunal. E lá, as autoridades vão começar a fazer perguntas. E vocês vão ter que responder de que forma? Com mansidão e temor. Isso aqui indica o que? Respeito às autoridades. Vocês vão estar diante das autoridades e vocês vão ter que agir com mansidão, com calma, com tranquilidade e com temor, respeitando aquela pessoa que vai estar ali falando com vocês. Isso é muito importante, meus irmãos. Foi isso aqui que eu acho que o nosso irmão ele falou. Quando você vai fazer apologética cristã, quando nós vimos aquele senhor, mais uma vez falando sobre ele, daquele vídeo, porque ele dá base para isso, ele não discutiu, ele não gritou, né? Ele não arranjou uma confusão ali. Pô, você está falando de Deus, que Deus não existe, isso é um absurdo. Não, ele não falou isso. Mas ele de uma forma muito calma, né? Não perdeu a elegância, como se diz, e ele falou de Deus, falou que Deus existe, usando argumentos, né? Sem gritar, sem ofender. E é isso que uma apologética cristã ela defende, que você tem que fazer a apologética com mansidão e temor. Porque se você ofender aquela pessoa, como o irmão falou, você vai perder aquela pessoa, né? E ao invés de atraí-la, você vai repelir, você vai perder aquela pessoa. E aí eu tenho um vídeo aqui que é interessante, porque ele fala sobre isso. É um vídeo antigo que ele trata bem sobre essa questão de como não defender a fé cristã. É um vídeo da década de 90, que foi bem polêmico na época. O do reino de Deus provoca polêmica e indignação em todo o país. Ele agrediu a imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um programa religioso transmitido pela TV Record ontem em São Paulo. No dia da padroeira do Brasil, o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Sérgio von Helder, resolveu protestar contra o feriado católico. Durante o programa que ele apresenta na Rede Record de televisão, O Despertar da Fé, o pastor evangélico usou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para acusar a Igreja Católica de lucrar com a adoração de santos. E diante das câmeras, reforçou seus argumentos com gestos agressivos. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, olha só, meu amigo, olha só, aqui, isso aqui não funciona aqui, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma, R$500, meu amigo, isso 5 salários mínimos, custa no mercado essa imagem, e tem gente que compra. Agora, se você quiser também um santo, uma santa mais barato, você encontra até por 100, você encontra até por 100. Será que Deus, o Criador do universo, ele pode ser comparado a um boneco desse tão feio, tão horrível, tão desgraçado? Pegou pesado, né? Muito ofensiva, né? Eu acho que ele não leu esse texto aqui de 1 Pedro, né? Que agiu com mansidão e com temor, né? Então, quando a gente vai fazer apologética cristã, a gente não pode deixar o respeito de lado. Você tem que respeitar aquela pessoa, né? Você não pode ofender aquela pessoa, porque quando você vê aqui um vídeo como esse, as pessoas que são católicas, né? O que ela vai pensar do evangélico? Ela vai querer ser evangélica? Não, ela vai... Não, quero saber mais esse pessoal de crente, eu não quero saber disso não. Então ele acabou repelindo as pessoas. Então, ao invés de atrair, não que a tese dele estivesse errada, de fato, né, aquilo ali é um ídolo, a Bíblia diz que nada é, que não tem valor. Sim, nós concordamos com isso, mas os argumentos que ele trouxe, né, ao chutar, ao desprezar, chamar de feia, não é esse o caminho, né? Exatamente. Aí começou aquela guerra da Record com a Globo, né? E aconteceu isso. Sim. Isso. Sem sabedoria, verdade.
Isso. Que vai dar sabedoria para a pessoa poder responder. Verdade. Então aquela palavra hoje que está muito na moda, que estão se falando muito hoje, é isso aqui, né? A intolerância religiosa. Né? Se fala muito sobre essa questão aqui da intolerância religiosa, né? Porque nós estamos num país que tem várias religiões, né? Você faz faculdade, você estuda com um espírita, você, no seu trabalho tem um espírita, tem um católico, tem pessoas de várias religiões. E aí como é que você vai lidar com isso? E aí hoje se fala muito debate, intolerância religiosa, né? Você respeitar o outro. Você não vai abrir mão das suas verdades, né? Da sua fé. Mas você tem que saber como que você vai lidar com o outro, né? Você não vai chegar no centro espírita, vai sair quebrando lá as imagens das pessoas, né? Vai sair derrubando tudo, xingando. Não é esse o caminho. A não ser que a pessoa tenha se convertido ao cristianismo e ela peça, né, que você te dá autorização para você entrar lá, quebrar aquelas imagens porque ela se converteu, aí é diferente, né? Mas você chegar naquele local ali e sair quebrando as coisas, não é esse o caminho, né? E... Isso. Um momento que sai do âmbito de fé, não só a questão de você diminuir o outro, tipo, sempre aquela coisa, eu vou pro céu, você vai pro inferno. Isso. As igrejas, muitas, a maioria das igrejas, no início, né, há 50 anos atrás, a maior briga era essa. Sim. Então, até dentro das igrejas evangélicas, tinha isso, o assembleano, ele não sentava com o presbítero. Eles falavam que, tipo, eram primos. Isso, tinha isso. Nós somos o povo que vai pro céu, vocês são frios, vocês vão ficar aí. Isso. E tal. Então era essa guerra que hoje, cada vez que a igreja acaba conhecendo mais a palavra e o próprio evangelho em si, vai quebrando esses tabus. É verdade. Então você vê o seguinte. Ele sumiu, né? Ele acabou que ele sumiu. Perdeu a voz. Porque realmente o que ele fez ali foi muito desrespeito, né? Com os católicos e... Sim, perdeu. Sim. Nenhum argumento que ele possa usar agora vai exatamente. fazer as pessoas esquecerem. Sim. Uma coisa interessante na família do meu marido, todos são católicos. Poucos que aceitaram agora, dois sobrinhos deles que conhecem, agora são conhecedores da palavra. Uma coisa que eu observo na convivência da gente, que às vezes eles defendem assim, a imagem, aquela coisa que eles sabem que é errado, né? A defesa do Sim. humano, mas eles se sentem tão ofendidos e às vezes nós para defender a nossa fé, a gente não se ofende tanto se uma pessoa pegar alguma coisa assim com relação, a gente não parte assim com aquela defesa. Sim, entendi. A palavra tem isso, sim, você provar para aquela pessoa na palavra Isso. que ele está errado. Então, às vezes, os nossos argumentos, eles são verdadeiro. Sim. Nós não conseguimos ter aquele zelo, né? Isso. Ela é muito zelosa, e eu falo assim, o Senhor, eu reino De pessoas como ela, né? para ir do lado de cá, né? Eu sei que um dia Deus vai alcançar, Sim. né? Então a gente verifica com tristeza essas coisas assim, às vezes a gente está conversando no meio de crente e a gente não percebe que às vezes nosso irmão ou nós mesmos não temos às vezes aquele zelo Com o que os outros têm lá fora, né? assim, aquela ofensa, aquela coisa que a pessoa fala até contra Deus no meio da rua e a pessoa por timidez ou por não ter conhecimento da palavra Isso. fica proibido, assim, impedido de defender. Isso, é verdade. É uma oportunidade. Sim, é oportunidade. Deus manda aquela situação de você estar ali, porque você é um defensor. Isso. Em todo o seminário que teve aqui no Cancino, cada um falava a mesma língua, né? Nós somos defensores das pessoas vendo a gente, né? Isso, é verdade. E se isso não acontece, né? É uma vergonha, né?
Nós somos os embaixadores, né, de Cristo, né, representantes aqui do reino de Deus. Sim. Sim. Ah, sim. É muito grande, já passei lá já. É mesmo? É. Por parte dos conselheiros que São evangélicos, isso. olharam assim para mim lá, missionário. Eu falei, só, você vai entrar lá no santuário. Eu falei, bom, o simpósio era no santuário. Eu vi aquele movimento, a igreja é uma coisa fenomenal, né? Parece até um castelo, né? Parece. É uma coisa incrível. Falei, é lógico que vou entrar, vou fotografar. E tá, e fui sozinha. Ninguém quis ir. Fotografei tudo e tal. No dia seguinte, criou aquela polêmica dentro do hotel. É mesmo? Todo mundo fala, ai, o que você acha de missionário, de mãe lá? Que vai no santuário. E ficou naquele comentário e tal. Resultado disso, a gente passou uma semana e no penúltimo dia, esses irmãos se juntaram no final da tarde e falaram, bom, se a missionária A gente também pode ir. todos e todos foram. E aí depois eu sentei com eles e falei, tá, onde foi que vocês se diminuíram como cristãos? O que aconteceu de diferente? É por vocês terem entrado dentro do templo, fotografado, ou visto como funciona a fé, né? Sim, dos isso. Porque assim, para quem está de fora e vai acompanhar, como vocês, por que não dá uma olhadinha, né? Não tem Vai conhecer, né, o outro lado. você mesmo usar isso. Isso. Isso, para defender. Defender a sua fé. Mas infelizmente muitos cristãos têm ainda esse comportamento desse pastor. Isso, é verdade. Ao invés de concluir com o reino só. E aí quem tem atitude como essa acaba afastando as pessoas, né? Então a pessoa vê atitude como essa, que passou no Jornal Nacional, né? Então teve uma grande divulgação, a pessoa olha para aquilo, ela é católica, ela olha os evangélicos aí, né? Freira que eu fiz amizade. Olha aí. Olha aí, ó. Olha que benção. Muito bom. É verdade. Outras pessoas acham que, nossa, eu não posso me aproximar senão eu vou contaminar. Aí perde a oportunidade, né? Perde a oportunidade. Fé demais, né? Fé mesmo. É isso mesmo. E aí, continuando aqui no nosso texto, aqui de Pedro, ele fala algumas coisas interessantes. Ele fala assim, olha, com mansidão, no final do verso 15, né? Com mansidão e temor, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, o sentido que ele está falando aqui, o sentido do tribunal, né? Daqueles irmãos que forem presos. E aí ele fala aqui no verso 16, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso procedimento em Cristo. Então ele está falando o seguinte aqui, foi aquilo que eu falei com vocês, que os cristãos eram vistos como maus cidadãos, porque eles não adoravam a César, todo mundo adorava a César naquela sociedade como Senhor, e eles não. O nosso Senhor é Jesus Cristo. Nós não vamos dobrar a nenhum outro homem, a nenhum outro Deus que não seja o nosso Deus. E aí ele fala assim, olha, quando vocês forem responder com mansidão e temor no tribunal, aqueles homens, eles vão ficar confundidos, envergonhados, porque na mente deles, vocês são malfeitores. Foi a palavra aqui que Pedro usa. Eles veem vocês como malfeitores,
com pessoas que não respeitam, pessoas insubmissas. Então, os cristãos eram vistos como insubmissos, porque eles não adoravam a César, como malfeitores. E aí, quando vocês forem defender a fé de vocês no tribunal, com mansidão, com temor, eles vão olhar para vocês e vão ficar envergonhados. Poxa, né? Esses aí não são os cristãos que nós falamos que são insubmissos, né? Que são pessoas aí malfeitoras. E aí, olha como que eles estão agindo. Então, o nosso procedimento, como que ele está falando aqui, o nosso exemplo, o nosso comportamento cristão, ele vai envergonhar essas pessoas. E aí ele fala aqui, olha, ele usa aqui no verso 17, ele diz assim, olha, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. E aí ele vai usar agora o exemplo de Cristo. Verso 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificada pelo Espírito. Então agora ele utiliza o próprio procedimento de Cristo como exemplo. Cristo também foi levado para o tribunal, né, pelos religiosos daquela época. Ele foi levado a Pilatos, e é interessante que Pilatos ficou encantado com Jesus, né, diante dos seus algozes que estavam ali acusando. Olha, ele se diz que vai ser rei, ia fazendo várias acusações de blasfêmia, ele diz que é o próprio Deus, e Jesus estava ali quieto, calmo, né? Porque ele sabia a sua missão qual era, né? E Jesus, ele ali quieto, não abriu a sua boca. Ele poderia ali arranjar uma confusão, né? Ele poderia ali desmentir aqueles religiosos, começar a gritar, porque se fosse outro ia querer fazer de tudo para poder se defender, né? Para não ir para a morte. E Jesus ali ficou quieto, calado, só ouvindo, e aí Pilatos fica encantado com ele, né? Quando você vê aqui, os evangelistas registram isso, que Pilatos fica encantado com Jesus, né? Diante de tantas acusações, o procedimento dele acaba deixando Pilatos maravilhado. E Pedro fala assim, olha, peguem o exemplo do próprio Senhor, que diante dos seus algozes, que diante do tribunal, ele não abriu a sua boca ali para poder tentar se defender no sentido de acusar os outros religiosos. Não, eles que estão errados, não sou eu, né? Mas Jesus, ele teve um procedimento que acabou deixando Pilatos encantados com ele. Então, Pedro acaba utilizando esse Cristo como exemplo também. Sim. Ali, quando fala que ao invés da gente ser vigiar, né? Sim. Para não ser vítima de tropeço, porque seria melhor que amarrasse Se jogasse no poço. A pedra no poço, se jogasse no... e se jogasse. Isso. Aí eu pensei, meu Deus, mas como que a Bíblia vai dizer que é melhor eu me suicidar, né? Porque o suicídio não é um pecado. Isso. Né? Aí eu falei assim, para você ver o tanto que é sério você causa motivo de um tropeço, né? Você causar escândalo Isso, levar escândalo. daquela pessoa, né? Coisa séria. Principalmente com relação ao Senhor. Isso, é verdade. Bom exemplo. Parece que ela vem regando aquela terra ali, que chega um rega, outro. Isso. E aí você chega lá, Acaba, destrói com tudo. você naquela oportunidade, Isso. você Destrói com tudo. joga veneno Isso. e até aquela pessoa acabou de novo, ó, Porque vai machucar, né? infelizmente. Vai machucar. Então, aos poucos, né, com o decorrer dos anos, eu fui entendendo, fui falando na Bíblia, no conhecimento, assim, essa questão do tropeço, É. do testemunho, do escândalo. Então, e é isso que Pedro está falando, do nosso procedimento, né? Da importância do nosso procedimento no nosso trabalho, na nossa universidade, na nossa vizinhança. Você já aceita. A gente tem que estar com um comportamento diferente. Isso, tem que estar alinhado, isso. Tem que estar alinhado a nossa vida, o nosso comportamento com aquilo que nós pregamos, né? Com o nosso discurso. Então, se eles chegassem lá no tribunal e começassem a gritar, começassem a acusar as próprias autoridades, eles não iam ganhar, né? Eles não iam ganhar. Eu dizia na minha casa, eu era pequeno, eu brigava, falava, tinha uma coisa assim que eu não conseguia, eu chegava no meu pai e falava,
Isso. bem mansa. Então, quando ele falava, Aí para as crianças ouvir. tem essa influência. Tem influência mesmo, tem. Nosso jeito, nosso proceder, tem peso. É verdade. É o jeito como você fala, né? É o jeito como você fala. Que aí você não vai ofender a pessoa e ela vai te ouvir. Então, quando você começar a ofender aquela pessoa, já não vai mais te ouvir, né? Ela não vai mais te ouvir. Então, quando você fala com calma... É isso. Vamos dar continuidade aqui. Eu já passei aqui esse vídeo. Tá, algumas definições, né? Algumas definições sobre apologética. Isso aqui é o Dr. Alan White, norte-americano. Ele diz assim, apologética, né? Fazer apologia, então, quer dizer responder aos assaltos contra a verdade da fé cristã. Gostei muito dessa palavra que ele colocou aqui, os assaltos, né? No sentido de roubar, de prejudicar a fé cristã. Né? Então ele fala que a apologia, ela tenta responder tudo aquilo que tenta ofender ou prejudicar a verdade da fé cristã. É a definição aqui do Alan White. Quer anotar? Pode anotar. Mentindo? Não. Não, mas aí a gente não pode... Ah, o outro? E o outro... Se o cara for ímpio, né? Isso, aquilo que você acredita. Ele vai utilizar mentira. É o arte... Isso, é loucura, né? Então, assim, para a maioria das pessoas que nós vamos estar defendendo algo, defendendo a verdade, para eles é mentira. E só vai se tornar verdade no momento que a verdade... Libertar, né? É isso, exatamente. É verdade. Nesse sentido de... Isso, de prejudicar a verdade. A verdade do evangelho, ela ser maculada, né? E aí, quando acontece isso, se faz apologia. Posso passar? Posso. O Davi Lago, um pastor, ele diz que a apologética cristã é a disciplina teológica que estuda a defesa da fé e o ataque às vãs filosofias mundanas, ou das vãs filosofias mundanas. Né? Aqui nesse dicionário de apologética cristã, ele diz o seguinte: apologética é a arte da persuasão no sentido de convencer, né? De convencer. A disciplina que considera as formas de elogiar e defender o Deus vivo para aqueles sem fé. Então, quando você defende a fé cristã, né, a fé em Deus, de certa forma você está elogiando o próprio Deus, né? Quando você vai defender que Deus é o Criador do universo, de certa forma, quando você defende que Deus é o Criador, você está elogiando a Deus, está até adorando a Deus através daquela defesa. Então ele fala isso, que é a arte de você convencer uma pessoa, e que essa disciplina que considera as formas de elogiar e defender o Deus vivo para aqueles sem fé, aqueles que não acreditam em Deus. Então, para sintetizar, o que é apologética cristã? Né? Se alguém perguntar para você que está estudando aqui apologética, já sabe quase tudo de apologética, e alguém perguntar para você o que é apologética, você pode dizer de uma forma bem simples, né? Que é o ramo da teologia que trata da defesa da fé cristã. Né? Um ramo da teologia que trata da defesa da fé cristã. Então, a apologética é defender, né? Essa palavra aqui, no sentido de responder, de defender a fé cristã. Sim. Eu estou na faculdade, né? E uma das matérias que dava, não estou dando mais aula, mas que dava na faculdade era a filosofia da administração. E dentro da administração, você estuda aquela parte do concentrismo, do teocentrismo, toda essa parte que se trata, acaba se tratando de fé. Um dia eu entrei na
Deus não está morto. Tipo, isso foi há 7 anos atrás. E eu comecei a indagar, eu vi que tinha muito cristão dentro da sala, principalmente evangélicos, muitos da congregação cristã, tinha muita gente. E eu comecei a indagar essas pessoas, eu esse Deus aí não começou a falar de concentrismo, igual o homem está no centro de tudo, Deus não existe, Deus é só falácias, e eles não sabiam que eu era evangélico. Comecei a falar. Aí alguns se levantaram e falaram, não, mas isso está errado e tal. Assim, então, me mostra o seu Deus. Cadê ele? Confrontando mesmo ali. Foi assim, todo mundo ficou meio que surpreso de que caminho que há. Aí eu comecei a bater pesado. Assim, cadê os crentes da sala que eu falo que conhecem? Não, é porque na Bíblia diz, você não, mas quem falou que a Bíblia é sério? Coisa. Eles começaram, chegou num ponto que eles não sabiam mais o que falar. Alguns pensaram assim, já queriam começar a chorar, eu disse, não, vou parar. Porque não tinha essa questão de defender a fé. E hoje muitas vezes, a gente defender a fé para o ateu, defender a fé para um espírita, defender a fé para um islâmico, que é uma coisa que a gente vai ter que aprender muito. Sim. Isso. É algo tão de sobrevivência, e se nós não conseguimos fazer, nossos filhos também não vão conseguir. Sim. E as pessoas vão piorar. Daqui a pouquinho as pessoas passam, como não tem como defender mesmo, então eu prefiro o outro lá, né, cara? Acaba perdendo, né? Acaba perdendo. Que sabe tudo, né? Dependendo da questão da pessoa, você fica fácil. Sim, E o que Pedro falou aqui nessa carta, que os cristãos seriam presos e ia falar no tribunal, para as autoridades, né? Para o juiz da época ali, as autoridades, e eles tinham que ter graça para poder falar. Eu vejo que nós somos muito racionais. A fé ela é o poder de Deus. Então, assim, nós somos. Eu já vi, pessoas que eu conheço, esse cara na época da presbiada, hoje é um grande homem de Deus. Ele está ali na desembargador já. Um dia você estava na casa da minha avó, despiadaço. Eita. Mais que não saber nada de Deus. Passo minha irmã, de oração, passou na frente dele, ela voltou. Do jeito que ela voltou a mão na cara dele. Ela não sabia. Desembargador, cara. Falou tanta coisa, esse cara só baixou a cabeça e chorou. Então, assim, a gente perde muito nessa, a gente vai tanto para o mundo racional que a gente perde essa questão do poder de Deus para a mudança de vida, para a transformação de vida, porque a gente perde essa questão. Foi justamente o que eu falei aqui. Todo o nosso estudo, toda a nossa teologia, se você não tiver o Espírito Santo para poder te conduzir ali, não vai servir. Né? Não vai servir. Então você tem que ter graça de Deus, né? Foi o que eu falei, que Jesus falou quando fosse levado para o tribunal, que eles precisavam se preocupar, porque o Espírito Santo naquele momento ia dar as palavras certas para eles. Então, a apologética não se faz sem a graça de Deus, não se faz sem a presença do Espírito Santo. Não é com meus diplomas teológicos que eu vou conseguir convencer alguém, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? É o Espírito Santo. Então nós não fazemos apologética sem o poder de Deus. Mas né? O engraçado dessa questão de os tribunais se defender, todos eles morreram de forma bem trágica. Sim, bem trágicas. Mas a questão, o problema não era se defender para ficar vivo. E não era essa questão. Muitas vezes a gente tem esse senso. Não, você vai se defender para você ficar solto, você vai se defender para você se livrar de alguma coisa. Não é esse sentido. Eles queriam se defender da fé que estavam vivendo, mesmo que isso levasse eles para a morte. Isso. E aí você vê que até os caras, eles ficam aqui até felizes, porque seria uma oportunidade deles falarem de Cristo para aquelas pessoas. Né? Mesmo que isso levasse eles de ser pendurado de cabeça para baixo, ser derrolado, de ser apedrejado. Mas a defesa da pedreira levaram eles a isso. Isso, Mas eles já estavam vivos, Mas ele fala que, olha, vocês são bem-aventurados por isso, quando vocês forem presos, porque vocês vão ter oportunidade de falar da fé de Cristo para as autoridades. Olha que oportunidade, né? Então, ele frisa bem isso aí.
É verdade, é verdade. Vai fazer um intervalo agora, Vinícius? 58 agora e depois continua nesse tópico aqui.